Reagrupamento familiar. Quem são os membros que podem ser reagrupados, quais são os documentos e como é esse processo? Vou te explicar tudo o que você precisa saber. Antes de mais nada, é importante ressaltar que esse vídeo é destinado para os membros da família que já estejam em Portugal. Então, se o familiar que você quer regularizar está fora de Portugal, esse não é o vídeo certo. Bom, vamos lá. Quem são os membros que podem ser reagrupados? Isso você vê no artigo 99 da Lei 23 de 2007. Nesse artigo, você vai verificar que tem um rol de vários membros da família que podem ser reagrupados. Então, vamos falar sobre cada um deles. O primeiro deles é o cônjuge. Então, se você tem uma pessoa que você está casado no civil, você pode reagrupar essa pessoa. Não precisa ter um mínimo de tempo de casamento. Agora, quando falamos no companheiro, que é a união estável do Brasil, esse sim exige um tempo mínimo, que são 2 anos de união estável. Isso não significa que o documento de união estável tenha que ter sido feito há 2 anos. Mas se você fez o documento recentemente, você vai precisar complementar o seu processo com mais alguns documentos que falamos um pouquinho pra frente. Depois do cônjuge vem os filhos menores ou incapazes. Então, se você tem um filho com menos de 18 anos, ou o seu cônjuge, companheiro, tem um filho com menos de 18 anos, ou que é declarado judicialmente incapaz, ou por laudo médico declarado incapaz, é possível ser reagrupado. Os filhos maiores de 18 anos também podem ser reagrupados. Contanto, você precisa comprovar que ele é solteiro e depende financeiramente de você. E também ele esteja estudando ou tenha concluído um projeto de investigação com o artigo 90 da lei que fala sobre autorização de residência para investigadores. Além dos filhos biológicos, também é possível reagrupar os filhos adotivos. Você vai precisar comprovar que essa adoção já foi concluída e que ele já é seu filho de fato. Seu filho adotivo pode ser tanto seu quanto do seu cônjuge, mas precisa ser menor de 18 anos. Também é possível reagrupar pai e mãe, sogro e sogra. Nesse membro familiar, você precisa ter atenção à idade. Se tem mais do que 65 anos, o processo é tranquilo, não tem muita documentação a apresentar. Agora, se tem menos do que 65 anos, precisa existir uma dependência entre esse seu familiar e você. Então, digamos que a sua mãe você vai reagrupar. Você precisa demonstrar que ela depende de você caso ela tenha menos de 65 anos. Pode ser tanto dependência emocional, financeira ou física, mas isso precisa ficar claro para a AIMA que essa pessoa não consegue viver se não estiver junto com você. A mesma coisa acontece se for sogro e sogra, como eu mencionei. Então, se por exemplo for a mãe do seu marido que precisa ser reagrupada, tem que demonstrar essa dependência com você ou com o seu marido. E por fim, temos os irmãos. É também possível reagrupar irmãos, desde que eles tenham menos do que 18 anos e você tenha uma decisão judicial que conferiu essa tutela a você. E aí é onde me perguntam, e os irmãos incapazes? Na legislação não traz a possibilidade dos irmãos que sejam incapazes. Porém, na minha concepção, vale a pena sim tentar esse procedimento, já que os incapazes são comparados com os menores de 18 anos, já que precisam ter esse apoio durante a vida. Então, desde que você apresente a decisão judicial que lhe conferiu a tutela dessa pessoa e um laudo médico ou uma decisão judicial que fale sobre a incapacidade, na minha concepção é possível sim fazer a solicitação, mas isso vai depender do agente da AIMA que vai analisar. Agora que você já conhece a lista geral de membros, é importante ressaltar que tem 2 formas de autorização de residência que limitam essa lista. Se você tem uma autorização de residência de estudo, você não pode reagrupar pai, mãe, sogro e sogra. Então você só consegue reagrupar o seu cônjuge, companheiro e filhos. Nem mesmo os irmãos entram nesse rol. Agora, quando falamos da autorização de refugiado, também tem limitação. Só é possível reagrupar os ascendentes ou a pessoa que seja responsável por essa pessoa que está com a autorização de refugiado. Agora, as outras autorizações, como de trabalho, de aposentado, de rendimentos, nômade digital e assim por diante, não tem limitações, são somente essas 2 formas de autorização. E aí onde as pessoas perguntam, mas Mayara, e as crianças que têm autorização de estudo, como que elas reagrupam pai e mãe? Elas não reagrupam. A autorização de pai e mãe de uma criança que tem título de residência de estudo não é a do artigo 98, que é de reagrupamento familiar. É do artigo 122, número 1, a linha K, que fala sobre autorização para pai e mãe de uma criança que seja residente legal ou tenha nacionalidade portuguesa. Sendo assim, se você tem um filho que tem autorização de residência de estudo, você pode ser regularizado por meio dele, não reagrupado. Não tem diferença nenhuma na autorização de residência, é apenas o artigo. Então é importante mencionar isso. Agora, se seu filho tem mais de 18 anos, ele realmente não vai conseguir te regularizar de forma alguma, porque não é possível o reagrupamento. E o artigo 122, número 1, a linha K, fala sobre pai e mãe de crianças menores de 18 anos. Agora vamos falar sobre a lista documental de todos esses familiares. Primeiramente, é importante ressaltar que existe documentos gerais, que são aplicados para todo mundo, e os documentos específicos. Então vamos lá, os documentos que todo familiar precisa levar na entrevista. O primeiro deles, a autorização de residência de quem vai reagrupar. Então, se eu vou reagrupar minha mãe, eu preciso levar o meu título de residência.
Se eu não tiver título de residência, eu não posso reagrupar. 2 fotografias para você levar no dia da entrevista, salientando que normalmente não é utilizada essas fotografias, mas caso dê algum problema no sistema ou você vá em Odivelas ou Aveiro, é necessário levar. O passaporte de quem vai ser reagrupado, então se eu estou reagrupando meu marido, ele tem que levar o passaporte dele. Eu vou levar minha autorização e ele vai levar o passaporte. O passaporte precisa estar dentro da validade e precisa estar totalmente atualizado, então se ele tiver mudado o nome, precisa estar certinho no passaporte. Em seguida, vemos na subsistência. A subsistência é muito importante, pessoal, porque isso é motivo de negativa. Então, quando você for requerer um reagrupamento familiar, você precisa demonstrar que tem como se manter e manter aquele membro da família que você vai reagrupar. E você pode provar isso de 3 formas. A primeira forma é por meio de contrato de trabalho subordinado. Então você vai apresentar o seu contrato de trabalho, os últimos 3 comprovativos de pagamento e o extrato da sua conta portuguesa que demonstra esses rendimentos entrando na sua conta. Ah, Mayara, mas eu não tenho 3 meses de salário, eu acabei de entrar na empresa. Não tem problema, você leva o que você tem. Ah, Mayara, mas eu não recebo dinheiro na minha conta bancária. Não tem problema, você leva a conta bancária mesmo assim porque é necessário levar. A segunda forma é por meio de recibos verdes. Digamos que você tem rendimentos por meio de trabalhos que você executa prestando serviços. Você pode apresentar isso também. Vai apresentar a atividade aberta e os últimos 3 meses de recibos verdes emitidos. O ideal é levar dos últimos 6 meses, porque realmente é o que eles preferem. Mas você leva o que você tiver, mesmo que você não tenha nem sequer 3 meses. E também leve o extrato bancário. Lembrando que a renda do familiar também pode ser considerada, exceto se estivermos falando de filhos maiores de 18 anos ou de ascendente, pai, mãe, sogro, sogra, que tenha menos do que 65 anos. E a última forma é por meio de rendimentos. Algum rendimento que você possui no estrangeiro ou aqui em Portugal, seja de aluguéis, de empresas ou qualquer coisa do gênero. Então você pode apresentar esses rendimentos que você possui, desde que atinja ao mínimo. E quanto que é o mínimo? Tanto para trabalho subordinado, quanto independente, quanto rendimentos do estrangeiro, você precisa demonstrar que tem um ordenado mínimo para você, mais 50% para cada adulto que você vai reagrupar e mais 30% para cada criança. Então, se eu vou reagrupar o meu marido, vai ser sim, um salário mínimo para mim, mais 50% para ele. Então, 1,5 ordenado mínimo de Portugal. E isso dá ali em torno de 1.230 euros. Então, isso seria o suficiente para 2 adultos. Se eu for incluir aqui uma criança, eu preciso acrescentar mais 30% de um ordenado mínimo de Portugal. E assim eu vou acrescentando a cada pessoa que eu for reagrupar. Se eu não tiver como demonstrar de uma dessas 3 formas que eu mencionei, você pode também demonstrar por dinheiro em conta. Aí você vai pegar esse dinheiro mensal que você teria que ter para manter a subsistência da sua família, fazer vezes 12 e colocar em saldo na sua conta bancária de Portugal. Isso é essa prova de subsistência. E se você tiver, por exemplo, um ordenado que não bate ao mínimo da renda mensal, mas tiver dinheiro em conta, você pode somar as 2 coisas. Então não necessariamente precisa ser só uma fonte de renda, você pode ter várias fontes de renda aqui. Bom, além da subsistência, o que você precisa comprovar também de documentação para todos os membros da família? O alojamento, é claro, você precisa demonstrar como que vocês residem aqui em Portugal. Você pode apresentar o contrato de arrendamento, uma declaração do senhorio e até mesmo em algumas localidades da AIMA, um atestado da junta de freguesia. No site da AIMA você vai perceber que tem uma declaração que você faz, que se chama declaração de honra, onde a própria pessoa declara que ela reside naquele endereço sobre tal situação, porque é proprietária, porque é arrendatária ou coisas do tipo. Agora, na prática, a AIMA não tem aceito aquela declaração sozinha na maior parte das vezes, então tem algumas poucas vezes que aquela declaração sozinha é suficiente, mas na maior parte das vezes eles têm colocado como pendência exigindo mais documentos. Então, ou você apresenta a matrícula do imóvel como proprietário, ou você apresenta o contrato de arrendamento ou uma declaração do senhorio. Se você não tem nenhum desses e não consegue nem apresentar um atestado da junta de freguesia, dá para tentar levar a declaração lá que você encontra no site da AIMA, declarando por honra que você realmente mora naquele endereço. Mas se você não conseguir que a AIMA aceite, você pode pedir o prazo de 10 dias úteis para apresentar depois esse documento. Então, o que você pode fazer é levar o que você possui e se você não conseguir, você volta aquele documento da AIMA que vai ter a notificação e apresenta para o senhorio ou para quem quer que seja para obter um outro documento e apresentar para a AIMA. Em seguida tem os antecedentes criminais. Esse antecedente tem que ser do país da sua origem e também de todos os que você tiver morado nos últimos 3 anos. Então, se o seu familiar tiver 16 anos ou mais, é necessário apresentar. No caso do Brasil, é o antecedente criminal da Receita Federal. Então não vai me pegar o estadual. Tem que ser realmente o antecedente criminal do país todo. Então lá no site da Receita Federal, na verdade no gov.br, é onde você vai emitir esse antecedente criminal
do país todo. Não precisa apostilar no caso do Brasil, porque existe um acordo entre o consulado e a AIMA. Assim você pode apresentar só o antecedente inteiro, retirado do próprio site. Agora, se é de outro país, é importante que além de estar com a apostila de AIA, esteja também traduzido se for em outra língua. Depois temos o atestado de agregado familiar. Isso você obtém na junta de freguesia, é onde você vai declarar que aquele familiar que está residindo com você realmente reside com você. Depois temos o termo de responsabilidade, você também encontra esse termo no site da AIMA, onde você declara que você é responsável por esse familiar que você está reagrupando. A seguir nós temos a entrada legal, que você vai poder comprovar que o seu familiar entrou legalmente aqui, das seguintes formas: ou com um visto, que pode ser de residência, temporário ou qualquer que seja, não pode ser a isenção do visto, é realmente um visto colado no passaporte. Ou com o carimbo de entrada em Portugal, então normalmente quem apresenta o carimbo é quem veio sem visto. E a terceira forma é, se você tiver feito a imigração em outro país que não Portugal, a declaração de entrada, quando você entra aqui em Portugal, você tem que declarar que entrou quando você entra por outra fronteira. Declaração de entrada, mais as passagens desse destino de onde você veio. Se você não tiver as passagens, mas tiver a declaração de entrada, é aceito. Agora, se você não tiver a declaração de entrada e tiver só as passagens, possivelmente não é aceito. Já tivemos casos que não foram aceitos, mas na maior parte deles foi aceito. Então, leve o que você tiver e torça para que aceitem. E por fim, os documentos gerais: NIF, NIS e número de utente. Ah, Mayara, mas o meu familiar não tem. Não tem problema, você leva o que tiver. O que é importante é, se não tiver o número de utente, você precisa levar um seguro-saúde, ou por meio do PB4, no caso dos brasileiros, ou por meio de um seguro-saúde privado. Então você precisa demonstrar que esse seu familiar tem como se manter aqui em Portugal na questão da saúde também. Então o utente provisório é possível de obter sem ter um título de residência. O que não dá para fazer é o definitivo. Então o ideal é que realmente você leve o utente, porque assim já vem escrito no próprio cartão de residência, mas se não tiver como, pelo menos um seguro-saúde privado. Agora que eu já te falei quais são os documentos gerais que todos os membros da família precisam apresentar, eu vou te dizer quais são os documentos específicos de cada tipo de familiar. Começando pelos filhos menores ou incapazes. Se o seu filho tiver menos de 18 anos, ou então o seu enteado, ou seja, o filho do seu cônjuge ou companheiro, você vai ter que apresentar a certidão de nascimento dessa criança, para comprovar que existe uma relação parental. Se for incapaz, além dessa certidão de nascimento, você vai ter que apresentar um laudo médico que ateste essa incapacidade. Lembrando que a incapacidade você só precisa demonstrar se ele tiver mais de 18 anos. Se não tiver o laudo médico, pode ser uma decisão judicial que determinou essa incapacidade. Lembrando que documentos de fora de Portugal precisam estar apostilados. Significa estar apostilado, ter a apostila de AIA. Lembrando que se estiver em outra língua, precisam ser traduzidos para português. Se for o seu enteado e não o seu filho que você está reagrupando, você também vai precisar apresentar a certidão de casamento para provar que ele é seu enteado. Então, por exemplo, digamos que eu esteja casada e o meu marido tem um filho, e eu quero reagrupar esse filho do meu marido. Eu que tenho título de residência, então para comprovar que essa criança tem um vínculo comigo, eu tenho que apresentar a certidão de nascimento que prova que ele é filho do meu marido e a certidão de casamento entre eu e meu marido para provar que eu tenho relação com ele. E assim eu consigo demonstrar essa ligação. Então, se for o seu filho que você está reagrupando, a certidão de nascimento. Se for o seu enteado, a certidão de nascimento e a de casamento. Ou pode ser a escritura pública de união estável. Depois temos a autorização dos pais ausentes. Então, digamos que o seu filho esteja sendo acompanhado apenas por você e o pai dele não vai junto na entrevista. Precisa ter autorização desse pai ausente. Da mesma maneira, se for o pai que está acompanhando a criança, precisa ter autorização da mãe ausente. Declaração de matrícula, se ele está em idade escolar, então se ele precisa estar estudando naquele momento, se ele tem mais de 6 anos, precisa ter a declaração de que ele está matriculado na escola. E se for uma escola pública, precisa ter a declaração de que está em dia com as propinas. Agora que você já entendeu dos filhos menores, vamos falar dos filhos maiores de 18 anos. Além dos documentos que eu já mencionei, do geral que eu já tinha dito no começo do vídeo, você vai precisar apresentar do seu filho maior de 18 anos a certidão de nascimento que comprova esse vínculo e a de casamento, se for seu enteado, os documentos que comprovam a dependência financeira, então declaração de desemprego, comprovativo de que você paga as contas dessa pessoa, então ela mora na sua casa, você paga o telefone dela, você transfere dinheiro para ela, então comprovar que existe essa dependência financeira, declaração de matrícula que está estudando, porque como eu mencionei, esse seu filho maior de 18 anos ou enteado precisa estar estudando, ser solteiro e depender financeiramente de você. Então, para estar estudando, você precisa apresentar a declaração de matrícula. Lembrando que se esse curso for pago, também tem que apresentar a declaração de propinas em dia. E por fim, terminando aqui a sequência dos filhos, se for um filho adotado, você vai precisar complementar, incluindo aqui a decisão judicial que determinou essa adoção. Então, além da certidão de nascimento e de casamento, se for o caso, também
a certidão da decisão judicial que determinou essa adoção. Todas as certidões que eu mencionei até aqui, se forem de fora de Portugal, todas devem ter apostila de aia. E todas devem ser emitidas há no máximo 1 ano, então tenha cuidado com esses detalhes. E se estiver em outra língua, relembrando, tem que estar traduzido para português. Agora vamos para o cônjuge. No caso do cônjuge, o único documento complementar que você deve apresentar é a certidão de casamento. Essa certidão também tem que ter sido emitida no último 1 ano e tem que estar com a apostila de aia. E se em outra língua, também precisa estar traduzida. Lembrando que se você estiver casado com uma pessoa de outra nacionalidade, no país dessa outra pessoa, você também precisa ter feito a transcrição de casamento. Então, você deve ser casado tanto no seu país quanto no país dessa pessoa. Mas quando falamos do companheiro, ou seja, união estável, quais são os documentos que apresenta? Precisa apresentar a escritura pública de união estável, no caso do Brasil, que você faz no cartório, e essa escritura, se tiver sido feita há 2 anos, basta somente estar apostilada que ela já é suficiente. Agora, se você tiver feito ela mais recentemente, ou seja, há menos de 2 anos, você realmente vai ter que apresentar documentos extras juntos, como, por exemplo, declaração de uma conta conjunta que vocês possuem há mais de 2 anos, algum tipo de contrato de arrendamento ou compra de imóveis que esteja no nome dos dois há mais de 2 anos, filhos em comum, então documentos que demonstram que essa união já existe há pelo menos 2 anos. Lembrando que se você tiver uma união há menos de 2 anos, não é possível reagrupar. O mínimo são 2 anos, porque aqui em Portugal é diferente, a união de facto só passa a existir se o casal junto já está há pelo menos 2 anos. Agora vamos aos ascendentes. O ascendente, que é o seu pai, sua mãe, seu sogro e sua sogra, toda aquela documentação que eu já mencionei você vai incluir aqui. A certidão de nascimento de quem for filho dessa pessoa. Então, se eu estiver reagrupando a minha mãe, eu vou juntar a minha certidão de nascimento para comprovar o meu vínculo com ela. Se eu estiver reagrupando a minha sogra, eu tenho que juntar a certidão de nascimento do meu marido e a nossa certidão de casamento para comprovar o meu vínculo com ela. Então, quem está reagrupando tem que demonstrar a ligação entre essa pessoa e quem vai ser reagrupado, ok? Lembrando que aqui também serve a escritura pública de união estável, então a certidão de nascimento e a escritura pública para ligar toda a família aqui. Quando a pessoa tem menos do que 65 anos, você vai ter que provar a dependência financeira, emocional, física, tem que demonstrar isso para a AIMA e comprovar que essa pessoa realmente depende de você. Como que você vai fazer isso? Uma declaração de desemprego, comprovativo dos seus status bancários que demonstram que você envia dinheiro para essa pessoa, contas que você faz pagamento em nome dessa pessoa, um laudo médico dizendo que ela é incapaz de trabalhar ou que ela tem algum tipo de doença mental ou algum tipo de limitação mental que precisa que você esteja ali com ela para ela ficar bem. Então são coisas desse gênero que você consegue apresentar, não só limita-se aqui, tá? Podem se apresentar outros documentos, sempre observando o que é no caso concreto. Então, verifique no seu dia a dia o que você faz para essa pessoa, no que ela depende de você e como você consegue comprovar isso para a AIMA documentalmente. Ai, Mayara, mas eu quero reagrupar minha mãe, ela trabalha, ela é casada, ela tem 50 anos. Não dá para reagrupar, tá, gente? O reagrupamento familiar, ele está inteiramente ligado com o fato de você reagrupar uma família que precisa estar com você, que depende de você. Se essa pessoa não depende de você, se ela pode ter a casa dela própria, ela tem o trabalho dela própria, ela tem a família dela própria, ela pode se regularizar sozinha. Então não pode você usar qualquer argumento para poder reagrupar. O reagrupamento está ligado com a dependência. Não pode ser reagrupado numa família que não esteja dentro desse contexto. Por isso que se exige tanta documentação e de uma maneira tão completa. E por fim, os irmãos para você reagrupar, além desses documentos que eu já mencionei, dos documentos gerais do início do vídeo, temos também a decisão judicial que determina que você é o tutor desse seu irmão. Então, além dele ser menor de 18 anos e ter essa decisão judicial que determina a tutela, você vai apresentar todo aquele restante de documentação que eu falei antes. Se ele for incapaz, e for maior de 18 anos no caso, você pode apresentar também alguma decisão judicial que fale isso, ou um laudo médico para tentar convencer a AIMA a aceitar o pedido. E bom, é basicamente isso. Agora que você já sabe quem que são os membros da família que você consegue reagrupar e quais são os documentos, o próximo passo é agendar a entrevista. O agendamento pode ser feito de 3 formas. A primeira forma, que é a mais convencional, é ligando para a AIMA todos os dias. Não é uma tarefa fácil, muitas vezes você não vai conseguir chamada, nas outras vezes você vai receber uma resposta de que não há vagas. Então a verdade é essa, é realmente muito complicado, é realmente muito sofrido, nós também lidamos com isso e acredite, advogado nenhum cria vaga. Nós estamos na mesma situação que vocês, ligando todos os dias para a AIMA. A diferença de quando você tem um advogado fazendo isso para você é que não é você que precisa pegar o telefone e ligar todos os dias, porque o advogado está fazendo isso, certo? Então, basicamente é isso, ligar para a AIMA até conseguir, em algum momento, pegar uma abertura de vagas ou uma vaga de desistência. A segunda opção é por meio de intimação judicial,
que é um procedimento que entra no tribunal contra a AIMA para exigir um agendamento com urgência. Portanto, para que você consiga a concessão desse agendamento, você precisa demonstrar que você realmente tem urgência, demonstrando documentalmente que alguma situação na sua vida, na saúde, na educação, no convívio familiar, no trabalho, alguma coisa te falta no dia a dia por você não ter autorização de residência, e isso documentalmente provando. Agora, se você não tem urgência, ainda assim é possível fazer a ação judicial, só que não pelo rito da urgência, você vai ter que fazer pelo rito comum. Então o processo ele é bem mais lento, ele leva mais tempo, mas pelo menos você não vai estar ilegal aguardando o processo, certo? A terceira opção seria pelo portal da AIMA, que esse é o mais fácil de todos, porque basicamente é só entrar no portal, se inscrever e fazer o pedido e aguardar o e-mail da AIMA. Esse e-mail de agendamento pode levar de 1 a 3 a 5 meses, depende muito da disponibilidade da AIMA. Não são dentro dos 15 e 20 dias que eles falam, infelizmente, mas você vai receber o agendamento. Só que para você poder fazer o pedido pelo portal, precisa ter dentro do seu agregado familiar uma pessoa com até 18 anos. Não precisa ser essa pessoa a ser reagrupada, mas precisa ter dentro da sua família uma pessoa com essa idade, ok? Sendo assim, você pode fazer o pedido pelo portal e aguardar, sem precisar fazer intimação ou ligações. Realmente não existe nenhum outro caminho, gente. Qualquer outro caminho fora do que eu falei é um meio ilegal. Então tenha cuidado com as vendas de vagas, porque hoje você pode conseguir atendimento, mas e daqui 3 anos? Quando você estiver próximo da sua nacionalidade portuguesa? Já pensou que pode acabar caindo numa investigação e perder todo o seu processo? E ainda ser expulso do país? Tome cuidado com essas coisas, viu? Bom, depois que você conseguir o agendamento, você vai reunir toda a documentação que eu mencionei, vai ir lá com o seu familiar presencialmente, ele vai fazer a entrevista, coletar digitais, tirar fotografia, assinar o documento, pagar a taxa do cartão e em até 90 dias úteis já vai ser tomada uma decisão no processo para conceder ou não a autorização de residência. Se faltar algum documento no dia da entrevista, lembre-se, você tem direito a 10 dias úteis de prazo. Então, se eventualmente você esqueceu algum documento ou levou algum outro com algum tipo de requisito em falta, como por exemplo, levei a certidão de nascimento sem apostila de AIA. Então, se você esqueceu alguma coisa, você pode pedir esse prazo. Não saia da entrevista porque é muito difícil de conseguir esse agendamento. Então, peça para que esse agente coloque a notificação por escrito para que você tenha os 10 dias úteis para apresentar esse documento depois. Da mesma forma, se o agente quiser negar para você, se você sabe que o seu familiar tem direito, se enquadrou no que eu falei aqui, peça para ele colocar por escrito essa negativa. Porque na maior parte das vezes, 80% das vezes, eles acabam realmente aceitando o pedido e prosseguindo com o processo. Porque na maior parte das vezes eles não têm fundamento para negativa. E se eles colocarem aquilo por escrito, nesses 20% do que eles realmente colocam por escrito, você pode fazer um recurso, você pode recorrer daquela decisão. Você tem direito a responder aquilo e tentar convencê-los de que aquela pessoa que recebeu o pedido está errada. E são 10 dias úteis. Então não deixe isso de lado, faça realmente exigir o seu direito. Agora, digamos que deu tudo certo, você só vai esperar realmente o cartão chegar em casa. Durante o processo, fique atento ao telefone que você informou no formulário de pedido da AR e também no e-mail que você informou, porque às vezes eles entram em contato por telefone ou e-mail para pedir algum documento complementar. Então fique atento, viu? Se você perceber que já passou os 90 dias úteis e nada do cartão, vá presencialmente na loja da AIMA que você fez a entrevista para verificar se o processo está tudo certo ou se está em alguma pendência e você não foi notificado, ok? E é isso. Eu espero ter ajudado você, espero que esse conteúdo tenha trazido luz para sua situação e que você esteja agora esclarecido e pronto para iniciar todo esse processo. Lembrando que se precisar do nosso auxílio, tem os dados aqui na descrição do vídeo, tem aí o telefone, o nosso e-mail, tudo que você precisa para entrar em contato. Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais que lá eu posto com mais frequência. Um grande beijo e até mais!